Bom dia, queridos. Vocês viram que tem bastante pregação, né? Deixa eu já explicar para os irmãos que historinha é essa desses curativos aqui, né? Já me perguntaram se é algum teatro, se tem a ver com a mensagem. E não é, meus irmãos. Ontem tive um pequeno acidente doméstico lá em casa. Resolvi fritar umas coxinhas, né? Mas eu descobri que eu não tinha coxinhas na minha casa, eu tinha granadas, né? Depois que a fritura já estava toda certinha, as coxinhas douradinhas, eu cheguei perto para tirar, uma explodiu. Explodiu mesmo, explodiu ao ponto dela ficar pregada no sugar. Ela voou e pregou. E eu, então, sofri algumas queimaduras aqui no rosto, desliguei o fogão e todas as outras explodiram. Tinha coxinha em cima da geladeira, no armário do outro lado. Lá em casa ontem foi um cenário de guerra na cozinha. Mas, graças a Deus, eu estou bem, Deus me livrou. Só eu estava na cozinha, não tive problema nos olhos, que foi uma preocupação pela proximidade. Estou fazendo meu tratamento, né? E posso estar aqui com os irmãos hoje pela manhã. Meus irmãos, hoje é um dia festivo, né? Dia de agradecermos a Deus pela vida dos nossos pastores, dia de lembrarmos desses homens que foram levantados por Deus, chamados por Deus, para um serviço tão nobre. Um serviço de conduzir as ovelhas do rebanho do Senhor, de servir a Deus e de servir as próprias ovelhas também. E, como bem lembrou aqui o irmão Timóteo, não só hoje é um dia festivo, mas eu diria que o mês de junho é um mês muito especial para a nossa igreja. Quando o pastor Alessio me convidou para trazer a mensagem hoje, me dizendo que era dia do pastor, eu olhei para o calendário e vi também a proximidade que nós estávamos do aniversário da nossa igreja. Eu comecei a refletir o quanto foi importante para nós como igreja termos a bênção de termos pastores que soubessem nos liderar. Como foi importante para nós, para que nós pudéssemos chegar nesses 95 anos de Igreja Batista do Barro Preto, agradecidos por tantas bênçãos. Nós tivemos pastores aqui que receberam de Deus qual era a vontade dele para a vida dessa igreja e que tem conduzido essa igreja de maneira exemplar, de maneira muito cuidadosa, com muito amor. Sem dúvida, um dos fatores mais importantes para que chegássemos aqui, com tantas bênçãos e testemunhos para contar, foi que Deus nos deu pastores que são compromissados com o seu reino e que buscam cumprir exclusivamente a vontade de Deus para a vida da igreja. Eu quero convidá-los a ler comigo o texto de Jeremias 3, o verso 15, está sendo projetado. Vejam, a palavra de Deus diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, Pai. Igreja que tem sido sustentada e abençoada pelo Senhor durante todo esse tempo. E com liberdade podemos aqui prestar louvores ao Senhor e conhecer mais da tua palavra. Obrigado, Pai, pelo culto até esse momento, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que fale conosco agora. Apesar, ó Deus, das nossas imperfeições, apesar, ó Deus, das minhas falhas, que o Senhor não olhe para isso nesse momento, Pai, mas que sejamos abençoados com a tua vontade clara em cada um de nós, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se alguém me perguntasse sobre quais são as características essenciais para um pastor na sua relação com a igreja, para que ele possa apacentar o rebanho com conhecimento e com inteligência, que é o que lemos agora no texto, eu certamente teria uma lista bem extensa para dizer. Sobre o comprometimento com a palavra de Deus, sobre a dedicação, sobre o amor. São vários os aspectos que precisam estar presentes na vida do pastor, na condução da igreja. Mas certamente eu destacaria, dentre eles, a preocupação do pastor
em não permitir que a igreja se desvie dos propósitos que Deus tem para ela. É muito importante que o pastor tenha em mente quais são os propósitos de Deus para a igreja, para que ele possa conduzir a igreja segundo esses propósitos. Nós sabemos que foi Deus quem edificou a igreja. Nós encontramos o próprio Cristo dizendo para Pedro que ele edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas com quais propósitos Deus faria isso? Com quais objetivos Deus edifica a igreja? Qual a finalidade da Igreja Batista do Barro Preto existir há 95 anos e ainda nós nos sentimos tão motivados para a continuidade desse ministério, que é edificado pelo próprio Cristo? Quais são as razões para a existência da igreja que devem sempre ser lembradas pelos pastores que conduzem as igrejas? Quais objetivos devem estar sempre na pauta dos pastores durante a condução do rebanho, para que as ovelhas, os ministérios, não se desviem do caminho que é dado pelo Senhor? Eu quero falar aqui de pelo menos 3 propósitos que Deus deixa claramente para a igreja. O primeiro deles, eu quero falar do nosso propósito como igreja em relação a Deus. Nós nos reunimos como igreja, nós existimos como igreja a fim de adorar ao Senhor, com um sentimento de gratidão e de constante louvor ao Senhor. Quando Paulo escreve aos Colossenses, a gente vai ver isso claramente, Colossenses 3:16, veja o que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, como? Aí vem, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Adorar a Deus deve ser uma prática constante na vida de todo cristão. A Bíblia nos ensina que a criação anuncia a grandeza de Deus, que os céus proclamam a sua glória e que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Toda a criação, portanto, existe para a glória de Deus. A nossa existência já seria motivo suficiente para justificarmos que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos no cristão, naquele que, por graça, favor imerecido, teve sua vida transformada e foi alcançado por Deus, eu imagino que essa razão de existirmos, que é de adorar a Deus, ela tem ainda mais força em nosso ser. Isso nos convide, então, a sermos de fato adoradores ao Senhor. Vamos lembrar do que Paulo disse aos Efésios. Paulo afirma, olha, fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para quê? Para o louvor da glória da sua graça. Portanto, como igreja, nós devemos nos lembrar que nós fomos adotados como filhos para o louvor da glória da graça de Deus. A adoração ao Senhor, a glória que é destinada a Deus, ela deve ser marcante na vida da igreja. Mas nós devemos também ter muita atenção nessa motivação, na motivação desse propósito. Nós estamos dizendo que a igreja deve adorar ao Senhor. Um pastor zeloso por esse propósito da igreja de adorar a Deus, ele deve ser cuidadoso para que a adoração seja sempre presente na igreja, como temos dito aqui, mas que ela seja única e exclusivamente para Deus. É bom adorar a Deus, concorda? Isso é natural, afinal de contas nós dissemos aqui que nós somos criados para a glória de Deus. Se eu fui criado com esse fim, quando eu glorifico a Deus, isso me completa. Porque eu fui criado com esse fim. Então é natural que isso me satisfaça. É natural que isso me faça bem. É bênção, é prazeroso. É prazeroso vir aqui, estarmos aqui nesse ajuntamento. Fez tanta falta em vários períodos aí durante a pandemia, não é mesmo? É muito bom. É prazeroso louvar ao Senhor.
É prazeroso louvar, cantar louvores que nos remetam a Deus, que nos façam olhar para a cruz, que engrandeçam o nome do Senhor. Eventualmente é prazeroso para aqueles que podem participar do coro, cantar no louvor. Eu sou super suspeito disso, porque eu amo fazer isso, né? O Éder tem me cobrado aí participar mais vezes. É muito bom, é muito prazeroso. Mas o pastor ele vai lembrar a igreja que além da igreja precisar ser uma igreja adoradora, a adoração ela não é para agradar aos homens, mas ela é para adorar e para agradar a Deus. Esse tem que ser um princípio básico na nossa conduta como cristãos. Não é para nós mesmos. Senão nós vamos correr o risco de começar a pensar na adoração, pensar no louvor, pensar nesse momento aqui como um momento de entretenimento. E não é para isso que nós prestamos culto. Nós prestamos culto para adorar a Deus. Senão a gente começa a criar artifícios, estratégias que fazem com que o culto seja agradável ao homem. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o culto seja agradável a Deus. Nós estamos aqui e precisamos estar atentos ao que Deus nos ensina. Meus irmãos, os tempos mudam. Tudo hoje é muito mais moderno, muito mais inovador. Nosso crescimento como sociedade é exponencial. Mas nosso Deus, além de eterno, Ele é imutável. Nosso Deus deixou para nós uma palavra que é atemporal, ela é viva em todo o tempo. Sempre foi e será para sempre. E em tempos de tanta exposição, os cultos online, a possibilidade da gravação, a transmissão, a possibilidade de você reproduzir aquilo que foi dito ou reproduzir aquilo que aconteceu durante o culto, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não nos motive, não nos leve a começar a pensar num culto que seja agradável aos homens ou que nos traga para uma visão talvez de ego, né, de alimento do ego pessoal, ali, da sua própria satisfação, mas sem perder de vista. Nós estamos aqui como igreja e um dos nossos propósitos como igreja é de adorar única e exclusivamente a Deus. O profeta Amós, ele nos traz algo sobre a verdadeira adoração e ele diz que ela deve ser santa e diz que ela deve vir de um povo que busca a Deus. Vamos ver Amós 5, 21 a 23. Veja o que diz a palavra de Deus. Aborreço, é Deus dizendo, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Isso, quando a gente entende o texto, é porque Deus se agrada da adoração que é acompanhada da consagração de vidas. Não da adoração por ela própria, por si só, mas de uma adoração que traz entrega de vida para Deus, com o foco em Deus. Se nós buscarmos uma adoração que seja em conformidade, que seja de acordo com a palavra de Deus, a adoração não vai ser uma obra humana, mas ela será obra do Espírito Santo. E nós seremos, então, instrumentos na mão de Deus. E aí, como lemos no texto inicial, nós faremos isso com o coração cheio de gratidão, com o desejo de consagrar vidas, nossas vidas, ao Pai. É claro, meus irmãos, que, por exemplo, a equipe do louvor precisa buscar um aperfeiçoamento técnico, seja vocal, seja instrumental, né? É claro que o cuidado na elaboração do culto é muito importante. É claro que os coros têm que ensaiar e ensaiar exaustivamente, porque a gente quer entregar o melhor para o Senhor. Nós precisamos fazer e fazer com excelência. É claro que quem não está aqui também, mas está aí, vai se aplicar durante o louvor, vai ter aquele momento de adoração, vai se emocionar, vai se alegrar. Claro que tudo com muita ordem. Isso não é problema. Mas o que precisa ser dito é que esse não é o propósito. O propósito é
Deus, é adorar a Deus e somente a Deus através de vidas que sejam consagradas a Ele. Então, o pastor que entende esse propósito da igreja, ele conduz o seu rebanho com essa mentalidade de que nós devemos adorar a Deus em primeiro lugar, mas que Deus deve ser o primeiro lugar da nossa adoração também. O segundo propósito que eu gostaria de comentar sobre a igreja, eu quero trabalhar aqui com os irmãos, além da adoração ao Senhor, é que a igreja deve se comprometer também com a edificação de vidas. E o pastor deve ficar atento a esse papel da igreja em relação aos cristãos. E veja que interessante, agora nós estamos falando daqueles que já estão na igreja, daqueles que já são cristãos. A igreja também tem o papel da edificação dessas vidas. Isso é muito importante, isso precisa ser lembrado. Eu me lembro de uma oportunidade em que fui convidado para dar uma aula no Instituto de Liderança Cristã. E naquela ocasião eu trabalhei com os alunos a questão do discipulado. E aí eu comentei sobre o que acontece quando alguém ouve o evangelho, encontra graça diante de Deus e é salvo mediante a fé. É como se a cruz de Cristo tirasse a pessoa de um caminho que leva à morte e colocasse, reposicionasse a pessoa sobre um trilho que leva para a vida. E que traz vida imediata, porque quem é salvo já, não será salvo quando o seu corpo terreno morrer. Mas não adianta colocar uma grande locomotiva no trilho e ela não sair do lugar. E aí vem o papel da igreja, de ensinar a se mover sobre os trilhos, nesse caminho que agora leva para a direção correta. Esse é o momento que a igreja deve entrar e deve se empenhar para a tratativa desse novo cristão. O apoio é necessário. Nasceu uma nova vida, mas é necessário suporte para a continuidade desse processo de crescimento como cristão. É aqui que entra o discipulado, a escola bíblica dominical, a comunhão entre os irmãos, os pequenos grupos, o aconselhamento, os testemunhos, a participação nos cultos, a oportunidade do serviço. A igreja tem inúmeras oportunidades de serviço que nos levam a crescer e a aprender cada dia mais de Deus. E tudo mais que nós conhecemos, como prática de igreja. Essa palavra é importante porque, incrivelmente, quantos pastores têm, de maneira muito equivocada, levado, por exemplo, as suas igrejas a abandonarem a escola bíblica dominical? É preciso cuidar dos cristãos. É preciso edificar vidas. A escola bíblica dominical é importantíssima para isso. Quantos pastores acham que a igreja só precisa ser aberta aos domingos? Quantos pastores não entendem que a igreja precisa suportar os seus membros todos os dias? Isso é edificação de vida. E esse é um propósito muito importante da igreja, dado por Deus. Vamos ver juntos, carta de Paulo aos Efésios 4, de 11 a 15. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho. Olha só, gente, eu vou só para dizer, com vistas, ou seja, com qual objetivo ele concedeu um para cada dom, para cada missão daquela. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Amém? O pastor deve lembrar a sua igreja, então, da sua responsabilidade de apoiar todo cristão, para que ele possa se apresentar perfeito. Como assim perfeito, né? Para que ele possa se apresentar maduro em Cristo. Para que a igreja apoie o crescimento daquele que ainda é menino.
Quando alguém acha graça diante de Deus, né, eu vou repetir, vou falar disso aqui de novo. Quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa é salva, mas ela ainda não sabe como usufruir dessa nova vida. É preciso que a igreja, então, dê esse apoio e ensine a trilhar esse novo caminho. Mas eu tenho uma pergunta. Será até quando esse apoio vai ser necessário? Eu estou aqui usando, para exemplificar e para ficar claro, o novo cristão. Porque a gente sabe que ele, de fato, está ainda perdido sobre isso. Mas será até quando a igreja precisa apoiar? Meus irmãos, mesmo aqueles que nasceram no lar cristão, ou aqueles que possuem uma longa jornada na igreja, todos, sem exceção, precisam de alimento diário para seu crescimento com o olhar para Cristo. E eu dou graças a Deus porque a nossa liderança, os nossos pastores, eles sabem e percebem essa necessidade, e a nossa igreja tem inúmeras iniciativas que apoiam a caminhada do cristão. Se a gente olhar, por exemplo, para o semear, né, a gente olha lá para o berçário, e não é berçário assim que você deixa o menino porque você vai participar de um culto, mas é um berçário que tem objetivo lá dentro também, que tem uma temática a ser trabalhada, desde o bebê. Então nós temos lá o semear baby, depois a gente tem o semear kids, depois, falando bem aportuguesado, nós temos o pré-teens do semear, com os pré-adolescentes. Aí nós temos as organizações missionárias, e aí tem os amigos de missões, as mensageiras, os embaixadores, Ministério da Juventude, adolescentes, a Escola Bíblica Dominical, que já citei aqui, e eu sou um fã incondicional da EBD, o trabalho com as famílias, aí vem curso de noivo, curso de educação de filhos à maneira de Deus. Mês passado nós fomos ricamente abençoados aqui com um congresso para a família, né? Várias e várias pessoas se identificaram naqueles testemunhos que o pastor deu aqui e viram como, às vezes a gente olha para um líder e não enxerga quantas fraquezas estão ali por trás e não valoriza o quanto é Deus quem sustenta apesar de todas as dificuldades, né? Aquele congresso foi uma bênção, falou muito ao meu coração. Temos a Mulheres Cristãs em Missão, temos o Instituto de Liderança Cristã, o Corpo Diaconal, o Ministério da Maturidade. Vejam que eu comecei a falar dos bebês, do berçário, e agora eu já estou falando de Ministério da Maturidade. Temos o Ministério de Oração que suporta tudo isso. Meus irmãos, graças a Deus, nós temos um pastor que sabe do compromisso da igreja de edificar o corpo e que traz iniciativas da igreja nesse sentido. E aí todos esses elementos que eu citei aqui, são pessoas, são ministérios envolvidos, buscando a edificação da igreja, buscando apoiar o crescimento da maturidade cristã de todos que compõem o corpo de Cristo. Uma igreja que conhece os seus propósitos, ele cuida da saúde espiritual dos seus membros. Desde o mais novinho deles, seja novo na idade ou seja novo na experiência cristã. Cuida de cada um deles, daquele que acaba de receber a mensagem do Evangelho, que ainda precisa dos primeiros alimentos líquidos, até aqueles que têm muita experiência, já têm alimento sólido, mas que ainda precisam se alimentar. A igreja cuida também da sua liderança. Uma igreja que sabe da sua importância como ferramenta para a edificação do corpo de Cristo, sabe também dos cuidados que precisa ter também com os seus pastores, com todos os líderes. Nossos pastores, meus irmãos, carecem das nossas orações, do nosso compromisso com a obra. Eles precisam ter a tranquilidade de que há trabalhadores no serviço, do nosso zelo com a saúde dos nossos pastores, seja ela espiritual, mental, física. Nós precisamos amar os nossos pastores. E aqui nós falamos do propósito da igreja em relação a Deus, que é de adorá-lo. Nós falamos do propósito da igreja em relação aos cristãos, que é de edificá-los. E eu quero falar de um terceiro propósito, que normalmente é o primeiro que vem à mente, mas que propositalmente eu deixei para o final, que é o propósito de evangelizar. Nós temos o propósito de adorar a Deus, de edificar a igreja e também de levar a palavra de Deus. Mateus 28, verso 19.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, talvez esse seja o mais lembrado dos objetivos da igreja. Nós não temos dúvida da nossa missão de proclamar o Evangelho. Temos sempre firme na nossa mente a palavra de Cristo quando disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus disse aos seus seguidores o quê? Que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Então, isso está tão vivo no dia a dia da igreja, que eu deixei por último aqui, porque claramente esse seria muito facilmente lembrado por nós. E a gente precisa de fato valorizar, porque os pastores que conduzem as igrejas precisam reforçar, precisam conduzir a igreja de tal forma que os seus membros saibam, que as ovelhas saibam da missão da igreja para pregar o evangelho. A igreja, ela foi escolhida para fazer isso, né? Afinal, o que o texto diz, né? Como crerão de quem nada ouviram, como ouvirão se não há quem pregue. É uma missão nobre da igreja, como ferramenta na mão de Deus, levar as novas do evangelho ao mundo. O pastor, consciente desse propósito da igreja, ele conduz o seu rebanho valorizando, então, as iniciativas missionárias. Sejam locais, como nós conhecemos aqui, missões urbanas, sejam em outros países, em outros continentes, ao redor do mundo, não importa. Mas pastores comprometidos com essa missão da igreja deixam em seus membros a clara consciência de que nós devemos pregar o evangelho. A gente sai daqui com a certeza de que o evangelho não pode ser pregado só nessas 4 paredes, mas ele deve ser pregado também com a nossa vida do lado de fora. E aí, olha que legal, vem os PGs, por exemplo, né? Onde você pode convidar alguém, um vizinho do seu prédio, alguém que começa a ter o primeiro contato ali com a palavra de Deus, numa atividade da igreja. Aí nós vemos também congregações sendo abertas, sendo suportadas pela igreja, em crescimento, apoiadas, seja com pregadores, seja com ensino bíblico, seja com recurso financeiro. Essa é a visão de uma igreja que sabe, de uma igreja que tem a certeza de que ela nasceu também para pregar o evangelho. E um ponto importante ligado à pregação do evangelho, a esse propósito da igreja, é que as igrejas que possuem pastores que sabem disso e que trazem essa missão para os seus membros, que andam em conformidade com a vontade de Deus, também trazem a importância do testemunho da fé através das obras. Isso também é muito importante. Se você tiver a oportunidade de conhecer aqui o nosso Ministério de Ação Social, se você puder olhar para o que o nosso Ministério de Ação Social realiza, aliás, realiza apoiado pelo Ministério Diaconal, pelo Ministério de Apoio Administrativo e principalmente patrocinado do ponto de vista de queremos que isso aconteça pelo Ministério Pastoral. Você vai se encantar. Você vai ver o quanto a nossa igreja tem promovido e falado da palavra de Deus também através das obras. A palavra de Deus afirma que a fé sem obras é o quê? É morta, né? E Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando ele chama as pessoas para o ministério, ele capacita e ele trabalha na vida de cada um. Alguns pastores vão ser chamados para serem mestres. Outros serão chamados para serem missionários no campo. Alguns para liderarem ministérios específicos, talvez da família, talvez da integração, talvez da juventude. Outros serão chamados para liderar uma igreja local. E assim Deus, com toda a sua sabedoria, busca manter então o equilíbrio nos propósitos da igreja. Nós não podemos ser uma igreja que é exclusivamente missionária, que fala do evangelho com diversos recursos para fora dessas paredes, mas que não traz alimento sólido para os seus membros, que não edifica o corpo. Nós não podemos ser uma igreja que prega a palavra, que ensina, aliás, a palavra, mas que não avança na pregação do evangelho. Nós não podemos ser uma igreja que é reconhecida por ser grande adoradora, ter um louvor maravilhoso, com cânticos, com um pessoal muito bom em fazer isso,
mas que tem um culto desequilibrado, por exemplo, que às vezes tem muita adoração e pouca palavra, ou que tem pessoas ótimas na adoração, mas que pouco conhecem da palavra de Deus. Não pode. Por isso a necessidade do equilíbrio. Nós precisamos ser uma igreja que glorifica e que adora a Deus, que também edifica o corpo e que também anuncia o evangelho. E peças fundamentais para que isso ocorra são os nossos pastores. São eles que, com os ensinamentos dados por Deus, podem orquestrar esse equilíbrio entre esses três propósitos, para que tenhamos igrejas que sejam saudáveis na sua caminhada com Cristo. A nossa oração para os nossos pastores é que o Senhor os abençoe grandemente, para que cada um deles receba de Deus exatamente qual é a vontade dele para a sua vida e qual é a vontade de Deus para a igreja a qual aquele pastor está vinculado ou na qual ele está inserido. Porque esses propósitos da igreja precisam ser zelados, cuidados pelos pastores. Nossa oração também é para que cada um de nós, ovelhas desse rebanho, possamos crescer em sabedoria, possamos amadurecer na fé, suportando uns aos outros e sendo bênção também para a vida dos nossos pastores e para a vida de toda a nossa liderança. E que o evangelho, meus irmãos, seja proclamado com responsabilidade, com fidelidade à palavra e com um testemunho da nossa fé também sempre acompanhada de frutos, frutos visíveis, para que todos que olharem para a igreja, para que todos que olharem para cada um de nós, membros, para cada um dos nossos líderes, para cada um dos nossos pastores, reconheçam que somos filhos do Deus Altíssimo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai querido, é nosso desejo, Senhor, nessa manhã, que em tudo, Pai, o Senhor e só o Senhor seja louvado, Deus. É nosso desejo, Pai, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, de tal forma, Deus, que essa igreja continue sempre reconhecendo a sua vontade para ela. É nosso desejo, Pai, que os nossos pastores, Senhor, continuem recebendo do Senhor o direcionamento que o Senhor tem para nós. E que nós sejamos, ó Deus, uma igreja equilibrada. Te peço, ó Deus, que cuide da saúde física, mental e espiritual de cada um de nós, e especialmente, ó Deus, dos nossos pastores, que com tanto amor, Senhor, têm dedicado suas vidas em prol das nossas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazermos parte desse rebanho, pela certeza que temos, Pai, da salvação em Cristo. Não nos permita, Pai, sermos cristãos que não operam a Tua obra, mas permita-nos como igreja que sejamos participantes, Pai, do Teu reino ativamente, usufruindo já da salvação que temos em Cristo. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.